bem, vamos lá então. Vamos entrar agora no capítulo 5 do PMBOK, que menciona, que fala sobre gerenciamento de escopo do projeto. Capítulo 5 do PMBOK, capítulo 5 do PMBOK. E vamos já conhecer o processo 5.1, capítulo 5, processo número 1, que é o processo planejar o gerenciamento do escopo do projeto. Pessoal, muita coisa do que eu vou abordar agora aqui sobre processo planejar, porque assim, todas as outras áreas de conhecimento, nós estamos na 5, que é escopo, na 6, cronograma, na 7, custos, na 8, RH, ou seja, na 9, comunicações, não, 10 é comunicações, todas as áreas de conhecimento vão ter como seu processo número 1 o processo planejar, o gerenciamento, ok? Então aqui eu tenho o planejar o gerenciamento do escopo, no capítulo 6, no 6.1 eu vou ter o processo planejar o gerenciamento do cronograma, no processo 7.1 eu vou ter o processo... no capítulo 7, processo 7.1, eu vou ter planejar o gerenciamento dos custos e por aí vai. Vamos entender para que serve, basicamente para que serve esse processo e automaticamente servirá para as outras áreas de conhecimento também. Planejar o gerenciamento do escopo, é o processo de criar um plano que documenta. Pessoal, olha a palavra-chave para todos os planos. Documenta como o escopo do projeto e do produto será definido, será validado e será controlado. O principal benefício desse processo é o fornecimento de orientações. Orientações e instruções de como. Olha a palavra-chave, sempre quando aparecer algum como em alguma pergunta do exame, talvez fortemente, na verdade, um indicativo de ser plano envolvido na pergunta ou na resposta. Documenta como o escopo será definido e validado, como o escopo será gerenciado. Se nós entrarmos no planejar gerenciamento de cronograma, lá no 6.1, nós vamos ver mais à frente como eu vou montar o cronograma, como eu vou validar o cronograma, como eu vou monitorar o cronograma. Se nós entrarmos no 7.1, lá em custos, planejar gerenciamento de custos, como eu vou levantar os custos, como eu vou controlar e monitorar os custos, ok? Então, ponto de atenção, esse processo que tem seus irmãozinhos é grave, tem seus irmãozinhos também para todas as outras áreas de conhecimento. Esse processo, o principal objetivo dele é criar um documento para orientar como nós vamos lidar com aquela área, ok? Como o escopo será gerenciado? Esse processo é realizado uma vez ou em pontos pré-definidos do projeto. Olha só, aqui entra um pouco numa abordagem preditiva e ágil. Eu posso criar o meu plano de gerenciamento de escopo logo no início do projeto, se for, por exemplo, uma abordagem preditiva, ou eu posso criar esse plano também à medida que o meu projeto vai avançando, na medida que eu tenho mais informações. Então, ele é um processo que ele pode estar constantemente sendo utilizado, ok? Posso criar unicamente um plano lá atrás, no começo do projeto, ou posso ir criando subplaninhos ou evoluindo os meus planos, à medida que o projeto vai avançando, ok? Então, isso é importante. Bom, olha o processo, olha a brincadeira do bolo que nós conversamos lá atrás. Olha a principal saída desse processo. Lembra a brincadeira do bolo? Qual é a principal saída do processo criar bolo? O bolo. Qual é a principal saída do processo gerenciar, o planejar o gerenciamento de escopo? O plano de gerenciamento de escopo. Para isso, está no grupo de processos de planejamento, porque eu estou planejando os artefatos do projeto. Vamos lá.
Para eu desenvolver um plano, eu preciso ter em mãos o termo de abertura que o meu patrocinador me enviou. Olha que interessante. Posso ter um plano de projeto existente. Por exemplo, posso ter plano de qualidade que a área de qualidade me enviou. Olha que interessante, turma. Entendam o seguinte. Quando eu entrar numa empresa para tocar um projeto, olha que interessante. Logo de cara, olha que o PMBOK aborda em todos os processos de planejamento. Eu preciso perguntar na empresa como funcionam as coisas aqui na empresa. Como funcionam? A empresa, por exemplo, já tem alguns padrões internos, alguns ativos. Aí vão falar assim, Marcos, vai lá na nossa área de qualidade e nós temos ISO aqui na empresa. Vai lá na nossa área de qualidade e verifica lá quais são os padrões de qualidade que você precisa seguir aqui para desenvolver projetos. Então olha que interessante. Eu vou começar a fazer um trabalho dentro de uma organização. O PMBOK já diz o seguinte, já entenda como que essa organização é, conheça quais são os processos e os ativos que essa empresa tem pré-estabelecidos. Por quê? Porque olha só, eu preciso saber previamente de processos, de práticas, e de regras e de políticas para que eu monte os meus planos, ok? Olha aqui, olha o que ele está pedindo aqui, ó. Qual é o tipo de ciclo de vida de projeto que nós vamos abordar? Vai ser o preditivo? Vai ser o adaptativo? Vai ser um híbrido? Olha só que legal, ó. Abordagens de desenvolvimento. Por exemplo, o Carlos acabou de dar um exemplo, fábrica de software, como é que é o desenvolvimento do produto dentro da empresa, como é que é a engenharia do produto, ou seja, pessoal, eu preciso ter um entendimento, tá? Eu preciso ter um entendimento dos aspectos mais da empresa, de todas as informações necessárias aqui, ó, o termo de abertura, muito ou pouco detalhado, mas eu preciso ter essas informações em mãos, para que me reunindo com as partes interessadas, me reunindo com a área de qualidade, me reunindo com o cliente, me reunindo com o PMO, me reunindo com a equipe, me reunindo, analisando informações de outros projetos anteriores, através de reuniões, ou seja, eu consiga montar o plano de desenvolvimento de escopo, o plano de gerenciamento de escopo. Tudo bem, pessoal? Olha que louco, olha, eu estou aplicando, olha olha o que o PMBOK me indica que eu deva fazer e abordar para criar um plano. Vamos lá que acho que tem perguntas no ar. Perguntas no ar? Rose, alguma coisa? Não. Sim. Você disse o seguinte, você citou a área de qualidade que repassa um plano de qualidade daquele projeto. Isso. E quando você não tem esse papel, você mesmo é que vai desenvolver esse plano de gestão da qualidade, né? Uhum. Então, assim, na prática, o que eu já vivi? O gerente de projetos faz todos esses planos. Não necessariamente ele tem o apoio dessas áreas para desenvolver, ele tem o apoio da equipe do projeto, que a equipe é quem vai fornecer certos conhecimentos. Bom, sendo assim, só no final é que nós vamos ter as informações para compor o plano de gerenciamento do projeto. Isso, boa pergunta, Rose. Vamos lá então esclarecer. Aqui ele pede que eu vá verificar se já existe, tá vendo? Exato. Como que é internamente na empresa, como a empresa lida. Ó, aqui esses fatores ambientais da empresa é interessante. Às vezes eu estou numa empresa que eles não estão nem aí com plano, não estão nem aí com PMP, não estão nem aí com boas práticas. Opa, a pergunta é, adianta de repente eu ter um plano bem detalhado e querer validar isso com as áreas patrocinadoras? Às vezes não, mas às vezes eu vou fazer para mim. Aqui, a empresa já tem, eu preciso questionar isso. Aí, Rose, entra no que você disse agora. Se a empresa não tem nada, já que eu sou um gerente de projeto, PMP, e eu tenho que aplicar as boas práticas, então eu vou construir. Então, eu vou construir um plano de gerenciamento da qualidade, que é o que nós vamos conhecer, por exemplo, no capítulo 8 do PMBOK. Né? Eu vou construir um plano. Desculpa, o capítulo 8 que o 5 é escopo, 6 é cronograma, 7 é custos e fecha com qualidade 8. Então eu vou montar. Nesse caso, Rose, em paralelo ou até mesmo antes de iniciar esse processo planejar,
eu vou lá e defino os padrões de qualidade, defino o meu plano de qualidade do projeto primeiro. Por quê? Como ele pede aqui, eu preciso ter um padrão. O que é isso, né? Quais são os padrões de qualidade que o cliente espera do projeto? Tudo isso precisa ser documentado. Qual o padrão de qualidade que eu espero das minhas ferramentas, da minha equipe, do meu ambiente de trabalho, para que eu consiga cumprir o escopo? Quais são? Se a empresa não tem isso para me orientar, se a empresa não tem isso para me orientar, eu vou ter que elaborar. Perfeito. E aí seria um trabalho meio que até em paralelo, Rose. Eu vou já definindo os padrões aqui de qualidade, já vou construindo o escopo, São várias coisas. Só um alerta, turma. Em tese, apesar de o nosso curso a gente seguir uma sequência mais ou menos aí do PMBOK, na prática, muitas coisas estariam sendo desenvolvidas paralelamente, tá? Então eu estou ali montando um plano de escopo. Na prática, as coisas são um pouco diferentes. Exato. Elas acontecem tudo em paralelo. Isso. E a gente não faz exatamente todas as entradas e saídas que o PMBOK define. Não, exatamente. Por isso que assim, a pergunta é o que eu estou conseguindo atender de boa prática? O que eu estou conseguindo fazer? Por isso que é legal o PMBOK. O PMBOK ele dá esse alerta para nós justamente para mostrar o que a gente pode fazer, o que a gente pode não fazer, o que a gente consegue. E de novo, tudo isso, por isso que o PMBOK não é uma metodologia de gerenciamento de projetos. Ele é um guia de boas práticas, onde nós, como gerentes de projetos certificados PMPs, devemos conhecer, e aí com base na natureza, contexto e desafio do projeto que eu tenho em mente, na frente, eu vou, dentro do que eu conheço do PMBOK, extraio o que pode ser aplicado dentro dessa realidade de projeto. Então tem projeto, por exemplo, por isso que assim, os projetos ágeis, tem um projeto de 2 meses. Talvez eu não vá montar um plano de gerenciamento de escopo. Talvez eu faça uma coisa muito mais simples. Não faz sentido eu aplicar as boas práticas do PMBOK, ou pelo menos a maioria delas, dentro de um projeto com características ágeis, né? Então é isso que se espera de um gerente de projetos, que a gente conheça muito bem as boas práticas, que nós conheçamos outras metodologias, no caso o ágil, e que eu entenda realmente que projeto é esse, entenda como é que é o fator da empresa, como é que essa empresa é. A empresa é puramente ágil. Ui, caramba, calma, não vou conseguir aplicar tudo aqui, vamos entender um pouco melhor isso. A empresa ela é ágil, ela tem as suas metodologias pré-definidas, então eu preciso conhecer essas metodologias. Ou a empresa não tem nada, então eu preciso desenvolver as boas práticas. Então é exatamente isso, Rose. Cabe a nós ali entender um pouquinho e, se for o caso, talvez fazermos todo. A gente tem que entender o projeto, entender a empresa, entender o que a empresa tem e não tem, para aí sim definirmos uma abordagem de gerenciamento, ou seja, montarmos a nossa própria metodologia. Sem dúvida. Mesmo que a empresa tenha a metodologia própria, ou mesmo que ela utilize uma metodologia híbrida, a gente que vai sentir o que aquele projeto precisa e qual que é o nível de detalhes que você vai dar para ele. Isso, exatamente. E aí entra muito, Rosino, o que nós estamos falando agora, você é contratado para tocar um projeto numa empresa aonde eles adotaram lá piamente metodologias ágeis. Não, aqui se faz tudo no ágil. Tudo no ágil, tudo no ágil. Só que, tudo no ágil, tudo no ágil. Só que ao conhecer e entender um projeto, você vai ver que, não dá, tem coisas que não é bem assim no ágil. Eu preciso ou mesclar com uma preditiva e formar uma metodologia híbrida, ou de repente, dependendo da restrição, o cliente chega assim para você, Rose, e fala o seguinte: Rose, pessoal, eu quero esse projeto assim, assim, assado, quero 6 meses, você tem 500 mil para fazer. Eu não permito um dia de atraso e não vou pagar um centavo além dos 500 mil. Como é que você faria isso? Que tipo de abordagem você faria? Uma ágil, uma híbrida, uma preditiva? É isso que a gente precisa avaliar. Né? É isso que a gente precisa avaliar. Então isso cabe ao gerente de projetos tomar essa decisão. Óbvio que às vezes o cliente fala, que é o problema, muitos problemas que nós estamos vendo no mercado. O cliente empurra, vai fazer no ágil. Só que a gente vai entender a natureza do projeto. Por exemplo, um RP. Um RP está muito claramente definido quais são os módulos, quais são as funcionalidades que vão rodar em cada área. O contábil está claramente definido o que é a ferramenta do contábil, o financeiro, o de compras, né? Assim, tudo claro.
De repente, como é que eu faço? Vou totalmente ágil? Vamos fechar isso? E se no meio do projeto entrar, por exemplo, uma modificação de regra? Então tudo isso precisa ser pensado, ok? Tudo isso precisa ser analisado. Tudo bem? Entenderam, pessoal? Assim, eu estou já dando uma visão aqui, lógico, daqui a pouco no slide a gente vai passar, tem as descrições aqui dos itens, mas ó, aqui eu preciso sair na ponta com um plano, ok? Mas só que para sair com esse plano, eu preciso conhecer tudo isso aqui direito, preciso entender esse cenário, preciso fazer isso acontecer através das ferramentas e técnicas, para lá na ponta eu ter aqui um plano de gerenciamento do escopo, que também chama de plano de gerenciamento dos requisitos. Tá? Eu já vou explicar por quê. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. O que vai dentro desse plano? Lembra que eu falei aqui, como... Olha lá, como o escopo do projeto... como o escopo do projeto será definido. Deixa eu fazer uma coisinha bobinha aqui, quer ver? Vamos supor que eu tenho aqui, um plano de gerenciamento do escopo. Como o escopo, barra requisitos serão definidos. Olha que interessante, definidos. Como? Olha só, serão feitas... realizadas. Bem, pessoal, bem bobinho aqui, só para vocês verem como é que se montar um plano bem bobo, tá? Serão realizadas 3 reuniões. Reuniões. Teclado novo aqui. Serão realizadas 3 reuniões para a definição dos requisitos. 3 reuniões. Primeira reunião, olha só, primeira reunião será no dia... teclado de novo. Será no dia 10 de julho, das 8 às 14 horas, para definir os requisitos macro. Segunda reunião será no dia 20 de julho, das 8 às 18 horas, para detalhar os requisitos. Que mais? E uma terceira reunião. Terceira reunião será no dia 30 de julho, das 8 às 12 horas, para revisar e validar os requisitos. Olha só, olha que interessante. Dentro de um plano, eu coloquei aqui que serão realizadas 3 reuniões. Ok. Documentos a serem registrados os requisitos. Os requisitos deverão ser documentados em padrão, sei lá, Word. Vamos supor que a empresa tem um documento. Vamos supor que a empresa tem um documento padrão de documentação de requisitos. Eu colocaria aqui. Coisinha boba, tá? Só para ter um exemplo. O que seria esse plano? Aprovações dos requisitos. Os requisitos deverão ser aprovados de forma impressa e assinada por
analista do projeto. Vou subir aqui. Gerente do projeto. Cliente, não, patrocinador do projeto. Patrocinador do projeto. E cliente final do projeto. Opa, olha só que interessante. Opa. Olha só. Opa. Não, deixa eu ver aqui. Aprovações. Pessoal, olha o que eu estou fazendo. Ó. Eu estou montando um plano. Deixa eu voltar aqui. Ó. O que ele fala, né? Planejar o gerenciamento do escopo é o processo de criar um plano. Criar um plano, um documento. De como, que documento, de como o escopo do projeto será definido. Olha lá, como ele será definido, hein? Poxa, ele será definido com 3 reuniões. Ele será definido com 3 reuniões. O que mais aqui que ele fala? Por exemplo, como ele será validado? Ó, ele será validado através de uma reunião na terceira e última. Aí será validado. Deixa eu ver. Olha lá, será aprovado, validado, ó. Validado por os 4 integrantes aqui, ó. Através do quê? Os requisitos deverão, ó, forma impressa e assinada. Olha aqui, ó. Vocês entenderam, pessoal, o que eu estou fazendo? Eu estou montando um documento que dita as regras. Olha a palavra-chave de como lidar com o escopo e requisitos do projeto. Vocês já viram isso alguma vez? É um plano. Deixa eu ver, Rosiane, pessoal, não quero que me... Ô, Rose, não, depois a gente conversa sobre isso, né? Vamos lá. Vocês estão entendendo aqui o que eu estou fazendo? Ó, documento. Olha aqui de novo. Vamos lá, para deixar muito claro qual que é o resultado desse processo. Muito claro. Olha, planejar o gerenciamento de escopo, que é o processo, é poder criar um plano que documenta como o escopo do projeto será definido, 3 reuniões, será validado, será controlado. Opa, controlado. Aqui, ó. Ó, monitoração e controle de escopo. O gerente de projetos deverá realizar uma reunião semanal com a equipe de desenvolvimento para acompanhar a evolução das entregas. O gerente de projetos deverá reportar semanalmente às partes interessadas sobre a evolução, a evolução dos requisitos. Olá, olha aqui, turma. Tá? O plano não é o escopo ainda, tá? Não é o escopo ainda. São regras. Só uma observação, viu? Olha lá o Del. Sim, Marcos, está ficando ainda mais claro e simples de entender. É isso aí. Porque, olha só, tudo é planejamento para o PMBOK, né? A menina dos olhos de ouro aqui do PMBOK é o planejamento. Reparem. Eu estou montando, olha a saída desse processo, ó. É um plano de gerenciamento de escopo e de requisitos, tá? Tá tudo no mesmo plano, tá? Que eu abordo escopo e requisitos do mesmo documento. Isso aqui pode ser um documento único, tá, turma? Pode ser um documento único. Ixi, o cara tá com cara de pasta. É um documento único. Vamos lá, dúvidas, perguntas, curiosidades? É muito importante isso. É muito importante isso. Ó, porque, olha só, o principal benefício desse processo é o fornecimento de orientação. Aonde eu encontro orientação de como lidar com o escopo?
Eu acho aqui no plano. Plano. E instruções. Como é que são instruções de reunião? Como é que eu faço? Onde eu acho isso? Plano. 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 Instruções. Entenderam, pessoal? Se eu entro numa organização que já tem todas as metodologias, os padrões, os modelos de gestão de projetos estabelecidos, se uma empresa que tem um PMO que cuida disso, ao chegar na empresa, eu vou perguntar se o que eles têm lá, ó. E eles vão falar assim, Marcos, aqui nós já temos ativos, ó, nós já temos processos definidos para planejar o gerenciamento de escopo. E aí, sabe o que eles vão fazer? Eles vão me dar um template. Eles vão me dar o template. Eles vão me passar esse modelo aqui, ó, para me preencher, um template. Quer ver uma coisa? Procedimentos de mudanças de escopo. Ó, para realizar mudanças no escopo do projeto, os seguintes procedimentos devem ser realizados. Opa, olha só. Preencher formulário de solicitação de mudança. De escopo. Gerente de projeto e equipe realizar avaliação da solicitação. Opa! Ó, gerente de projeto desenvolver relatório de impacto da solicitação. Ou seja, o cliente me pediu uma mudança, dá para fazer? Quais são os riscos? Quanto vai custar? Quanto de prazo eu preciso? Quais recursos eu preciso envolver? Olha só que interessante. Ó, solicitante avalia relatório de impacto. Aí eu mando esse relatório para o cliente. Solicitante aprova ou não mudança. Mudança, né? Porque mudança. Se aprovou, se sim, submeter mudança para o comitê de projetos. Nós vamos ver tudo isso depois com calma. Se não, arquivar solicitação mudança. Ou seja, turma, olha que interessante aqui, hein? Caramba! Opa. Olha que interessante. Aqui, ó. Regras, procedimentos para mudança. Procedimentos para mudança. Vocês entenderam o que eu fiz? Tá claro para vocês, pessoal? Entenderam o que esse processo faz? Olha só, estou gerando um plano. Eu posso falar plano de gerenciamento de escopo / requisito, tá? Pode ser a mesma coisa aqui, estou abordando os dois. Eu abordo escopo de projeto, escopo de produtos, tudo. De ambos. Até porque a saída do processo, na verdade, fala que é os dois. Ó. Eu preciso de um plano de gerenciamento de escopo e um plano de gerenciamento de requisitos. Quer ver uma coisa? Ó, isso aqui é um desenho interessante, né? Que
PMBOK nos traz. Deixa eu só ver aqui. Tá? Que ele está falando, olha, eu vou entrar nesse processo. Como input eu recebo o termo de abertura, recebo os inputs de outros projetos. Tá? Isso aqui na verdade é uma representação gráfica, pessoal, das entradas do processo ali que nós vimos, tá bom? E eu preciso sair com o plano aqui na ponta, tá bom? Ó, vamos lá. O que ele me mostra aqui, ó? Aqui eu vou passar brevemente, tá, turma? Vamos lá. Ó, as entradas, termo de abertura. Termo de abertura do projeto é o documento que registra o objetivo do projeto em alto nível. O termo de abertura, em geral, contém premissas, restrições e requisitos de alto nível. Ok? Requisitos de alto nível. Macro, que o projeto deverá alcançar. É aquele documento que o nosso patrocinador emite. Ok? Entra lá o plano de gerenciamento de projeto. Um plano de gerenciamento de projeto pode contemplar diversos outros planos, como, por exemplo, lá, políticas, padrões de qualidade, que é o que nós falamos agora. Como o nosso projeto está começando, talvez eu não tenha outros planos. Mas como a Rose tocou no assunto, falou, poxa, Marcos, se não tiver uma área de qualidade, eu tenho que desenvolver? Sim. Nesse caso, é um exemplo clássico que a Rose comentou. Eu já desenvolvi um plano de qualidade para me dar suporte no desenvolvimento do plano de gerenciamento de escopo. Ok? Eu preciso ver metodologias, abordagens. Olha lá, se eu vou usar preditiva, cascata, híbrida, adaptativa, né, que é ágil. Olha os fatores ambientais da empresa, que nós conversamos bastante. Como é que é a cultura da empresa, uma cultura ágil. Como é que é a infraestrutura, como é que é o gerenciamento de recursos humanos aqui. Ou seja, condições que eu preciso entender de mercado, que podem me ajudar, né? Por exemplo, eu vou trabalhar para um cliente que só contrata projetos ágeis. Ó, então, fatores ambientais da empresa do cliente, ó. Preciso entender isso lá. Que é um cliente de cultura ágil, é um cliente de cultura mais preditiva. Ok? Olha lá, os ativos e processos organizacionais. Ó, o que a empresa já tem como base, como ferramenta. O que ela tem como política. O que ela tem como padrões. Lembra que eu falei? Vou perguntar para o PMO como é que funciona. O PMO, Marcos, já temos padrões e processos aqui de como se monta um plano de gerenciamento de escopo, ok? Olha lá, são todas entradas que vão me dar inputs, né, para realizar o plano. Olha lá, eu chamo as pessoas para participar comigo, eu chamo o PMO, eu chamo o PO, se eu estou participando de um projeto ágil, e tem a figura do PO, tem a figura do Agile Coach. Quem são as pessoas? O pessoal da área de qualidade. Olha lá, indivíduos ou grupos que podem auxiliar, ó, na elaboração do plano, do gerenciamento de escopo, através de experiência, conhecimento de projetos anteriores. Ou seja, todo esse documento aqui que eu estou montando, eu vou buscar pessoas para me ajudar. Vou fazer análise de dados de outros projetos, de outros modelos. Como é que se coleta requisitos de projeto? Ok? Como é que se elabora escopo? Como é que se cria produtos? Ou seja, vou analisar tudo que a empresa tem, tudo que eu puder, para me ajudar a montar o meu plano. Obviamente, tudo isso através de reuniões, eu faço uma agenda de reuniões, tudo previamente marcado, uma reunião com o PMO, uma reunião com a qualidade, ok? Não, porque são reunião com as partes interessadas. Nós vamos falar bastante sobre partes interessadas aqui no curso. Tudo bem? Beleza? Dúvidas, perguntas? Vamos lá, qualquer coisa a gente volta aqui, tá bom? E lá na ponta, qual é a principal saída, qual é o principal objetivo? Relembrando lá a brincadeira do bolo. Qual é o principal objetivo desse processo? É um plano. Ó, sair com o plano lá. O que é o plano mesmo? Ó lá, é um documento ou um subplano. Documento. Opa. Ó, ou subplano, ok? É um documento ou um subplano. Isso aqui. É um documento ou um subplano ou um plano auxiliar do plano de gerenciamento de projeto. Lembra, pessoal, que eu falei que o plano de gerenciamento de projeto ele é composto pelos outros 9 subplanos das outras 9 áreas de conhecimento. Plano de gerenciamento de projeto é uma saída do processo planejar o gerenciamento do projeto que pertence à integração. Ok?
Ele é composto pelos outros 9 subplanos, dentre eles o plano de gerenciamento de escopo. Tá? Alguns itens do plano de gerenciamento de escopo são, olha lá, como elaborar a declaração, como criar uma EAP. Por exemplo, criar uma EAP. Para eu criar uma EAP, eu devo usar uma ferramenta chamada WBS Chart Pro. Para eu criar uma EAP... Deixa eu colocar aqui, para ficar bem ilustrado, né? Todos os projetos da empresa precisam ter uma EAP. 2 pontos. A EAP deve ser construída através da ferramenta WBS Chart Pro. Por exemplo, é um ativo da empresa. A empresa comprou essa ferramenta. É um ativo da empresa. Ó, na EAP não poderá. A EAP deverá. Caramba, a EAP deverá ser representada através de substantivos. E não verbos. Já vou explicar isso para vocês. Ó, é uma regra, ok? EAP deverá ser integrada ao cronograma do projeto. Opa, olha só. Aqui, turma. Deixa eu ver, ó, tá vendo? Tá no plano. Olha que interessante, ele tá me dando orientações. Ok? Olha, o plano tá... Caramba, ó, sem querer construir um belo plano aqui, hein? Ou seja, um ativo da empresa, né? É um ativo da empresa. É um ativo, pelo menos, do projeto. Quando eu for fazer transição de lições aprendidas no futuro para outros projetos, quando eu for fazer bases históricas, eu vou guardar tudo isso, né? E é isso que o PMBOK prega, isso que o PMI valoriza, que toda essa base de conhecimento eu armazene para projetos futuros. Nós vamos conversar bastante sobre isso aqui. Ok? Então lá, ó. Então o plano, ele é uma saída. O plano, ele consta como elaborar, como criar uma EAP, como será criada e mantida a linha de base, como as aceitações formais das entregas do projeto, ou seja, qualquer coisa, pessoal, que me oriente de como lidar com o escopo dentro do projeto. Relembrando que não é o escopo ainda, ok? Não é o escopo ainda, ok? Que ele fala que o plano de gerenciamento de escopo pode ser formal ou informal, mas de preferência formal, formalizado, estruturado ou detalhado, conforme a necessidade do projeto. Então eu posso ter um modelo de construção de projetos. Eu posso ter um modelo de construção de projetos que eu defino tudo no começo, ou eu posso ir desenvolvendo mais detalhes do projeto, que é um termo que a gente chama de ondas sucessivas. Ondas. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Sucessivas. É um termo muito usado, sucessivas. É um termo muito usado dentro do PMBOK, principalmente na fase de elaboração de escopo, onde, por exemplo, eu não tenho o escopo totalmente definido e eu vou definindo o escopo à medida que novas informações vão chegando. A esse termo a gente usa o nome de ondas sucessivas, ok? Vamos falar um pouco dele lá na frente, tá bom? Beleza, pessoal? A gente vai dar uma paradinha já já.
Ó, outra saída, ó, pessoal, entende-se praticamente a mesma coisa, tá? Plano de gerenciamento de requisitos é um componente do plano de gerenciamento do projeto que descreve como os requisitos do projeto do produto serão analisados, documentados e gerenciados. Ó, de novo, como? Entenda-se que requisitos e escopo basicamente é a mesma coisa. Porque dentro desse mesmo documento, que é a saída, eu abordo o escopo, abordo o requisito, abordo basicamente tudo. O importante é aqui, ó, o como. Beleza, turma? Dúvidas, perguntas, entenderam? Ó, eu me estendi um pouco mais nesse processo para contextualizar, para meio que explanar bastante sobre esse conceito dos processos planejar, ok? Nós vamos passar por outros 9 processos planejar, ou seja, na verdade, para as outras 8 áreas de conhecimento e mais a 9ª área de conhecimento, que é a integração, que basicamente é o mesmo conceito. Ó. A palavra-chave dos processos planejar está aqui, ó, no como. Tudo bem, turma? Joinha, por enquanto? Já já vamos encerrar esse módulozinho aqui, então. Mas antes, uma dica, olha que legal. Dicas para se montar um plano. Ó, se vocês usarem o 5W2H, não sei se vocês conhecem essa ferramentinha, é uma ferramentinha da qualidade, é uma excelente referência para se montar plano. Ó, quem vai validar o escopo do projeto? O analista, o gerente de projetos, o patrocinador, o cliente final. Quando serão feitas as reuniões? Primeira reunião dia 10, segunda dia 20, terceira dia 30. Por que fazer isso? Porque precisamos detalhar o escopo do projeto. Quanto vai custar? Talvez seja lá numa abordagem mais para custos, né? Como será feito? Serão feitas reuniões? Será feito através do documento Word? Será feito um brainstorm? Será feita uma reunião coletiva? Onde será feito? Será feito no escritório do cliente. O que será feito? Serão feitas reuniões. Ok? Então o 5W2H é uma ferramenta muito bacana para ajudar na orientação, na montagem dos planos, ok? Reparem que nesse case que eu executei, eu usei muito desses Ws aqui, desses o quê? Ok? Do como, ó, como, onde, ok? Muito legal essa ferramenta, hein? Muito legal essa ferramenta. Tudo bem. Vamos lá, para a gente encerrar esse módulo aqui, rapidinho. Com vocês aqui, 5 exercícios tiro e queda. Já entrando no clima de certificação, já entrando no clima dos exercícios, dos simulados. Para a turma que está telepresencial aqui, me joga no chat as respostas, ok? Vamos lá, vamos ver se vocês estão craques. Alguns segundos para ler e responder. Vamos lá, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pergunta número 1. O termo de abertura do projeto é o que no processo planejar o gerenciamento de escopo? Ele é uma entrada, boa, lembra? Memória fotográfica do processo, hein, turma? Porque eu preciso do termo de abertura que tem algumas informações superficiais do ponto de vista talvez macro, na qual o meu patrocinador me enviou. Então ele é um input para mim, né? Ele me ajuda nessa questão de elaborar o termo de abertura, o plano. Perfeito, é uma entrada. Vamos lá, alguns segundos. Vamos lá, pergunta número 2. Qual técnica abaixo envolve as partes interessadas de um projeto na elaboração do plano de gerenciamento de escopo? Olha a perguntinha. Turma, lembra que nós conversamos bastante sobre as perguntas de natureza situacional e as perguntas de natureza de processos? É esse tipo de pergunta, ok? Vocês precisam estar bem calibrados para a prova. Aquela questão de a gente ter uma média de 1 minuto por pergunta, a gente tem que ganhar tempo, otimizar esse nosso tempo com esse tipo de pergunta aqui. Vamos lá.
Qual técnica abaixo envolve as partes interessadas de um projeto na elaboração do plano de gerenciamento de projeto? A resposta certa seria C, perfeito, as reuniões. Eu faço reuniões com as partes interessadas. Olha lá, memória fotográfica do processo. Muito bem. Joinha. Beleza? Pergunta 3. Vamos lá, alguns segundinhos para você responder. Vamos lá, 3. O plano de gerenciamento do escopo do projeto é o quê? É o quê? Do processo planejar o gerenciamento de escopo. Ó, são dois planos diferentes, hein? Um é o plano de gerenciamento de escopo. Não, são a mesma coisa. Ele está perguntando o que ele é dentro do processo. Ele é, opa. Ó, saída, lembra a brincadeira do bolo? O bolo é o que do processo criar bolo? Né? Saída. Muito bem, ó lá. Vocês precisam estar craques no entendimento dos processos, hein? Muito bem, vamos em frente. Vamos lá. A 4, alguns instantes, segundos aí para vocês lerem e responderem. Muito bem, vamos lá. Uma importante parte interessada quer conhecer, faltou um Rzinho aqui, quer conhecer detalhes sobre os procedimentos para solicitar mudanças no escopo do projeto. Das abaixo, o que você recomendaria que ele consulte? Então, uma parte interessada quer saber como funcionam os procedimentos. Como? Olha a palavra, pessoal. Como funcionam os procedimentos? Como funcionam os procedimentos, né? Onde ele pode encontrar, que documento a gente tem e a gente pode indicar para uma parte interessada entenda o procedimento de mudança. Certo, o plano de gerenciamento do escopo. Muito bem, boa. Última. Alguns segundos. Das abaixo, qual seria a mais? Ó, pessoal, a mais, lembre-se que tem esse conceito para algumas perguntas na prova. Pode ser que as 4 estejam certas, mas tem uma mais. Das abaixo, qual seria a mais correta sobre o plano de gerenciamento de escopo? Deixa eu ver aqui as respostas. Parapi. Opa. Exatamente. Opa. Um errinho de posicionamento aqui da resposta. Sim. Ó, é uma técnica do processo planejar o gerenciamento de escopo? Não. O plano de gerenciamento de escopo, na verdade, é uma saída do processo, né? Pode ser considerado um plano auxiliar do plano de projeto? Sim. É considerado um documento de iniciação? Não. Não, o documento de iniciação é termo de abertura, não é plano ainda. Plano já estamos na fase de planejamento, iniciação é no início. É um plano independente do plano de gerenciamento do projeto? Não, é um plano auxiliar. Então a resposta bola é aí a mais correta. Tá bom? É a mais correta. Muito bem. E aí, ora, foram 5 perguntas. Se a gente colocar que cada pergunta certa equivale a 20%, quantos por cento vocês foram no teste? 100%? 80%? Acertou as 5, 100%. Acertou 4, 80%. E aí, como você foi? Theo, 90%? Deu 4, acertou 4,5%? Lu, 100%. Boa. Boa, pessoal. Muito bem. Joinha.
Então, maravilha! Aqui finalizamos então esse módulo do processo Planejar o Gerenciamento do Escopo, capítulo 5.1 do PMBOK, sexta edição. Maravilha, vamos em frente então.